Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com muita alegria que eu estou aqui com vocês nesta celebração da Eucaristia, que é a fonte da nossa vida de sermos católicos. Se não tivesse a missa, o catolicismo não existiria. Como disse Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que Jesus ele veio do céu para celebrar a missa. Porque a missa é a renovação do sacrifício de Jesus no Calvário. Por isso que Jesus veio do céu para celebrar a missa. Se nós perdêssemos a missa, nós iríamos nos tornar protestantes. Iríamos falar de Jesus, iríamos dizer que adoramos Jesus, mas não iríamos fazer a verdadeira adoração. A verdadeira adoração a Jesus se dá no sacrifício da missa, aonde ele é oferecido ao Pai em sacrifício pela nossa redenção, pela nossa salvação. Infelizmente, ali por volta de 1500, do século XVI, um sacerdote em crise, com problemas que ele estava tendo interior, começou um devaneio de ideias, e dizendo que essas ideias que ele tinha, era Deus que tinha colocado, e nessas ideias dele, ele tirou duas coisas importantes da vida do cristão: o sacerdócio e a missa. Ele que era padre, e era padre. Se Jesus é o sumo sacerdócio por excelência, ele tira o sacerdócio.
E Jesus Cristo que se oferece na cruz, no Calvário, e a missa é isso, ele tira a missa. Ficou só com a palavra de Deus. E a partir daí, ficou essa confusão. A única igreja de Cristo, a partir de um sacerdote começou a dividir. Hoje você coloca na internet quantas igrejas evangélicas existem, vocês vão ver. Mas a igreja de Cristo continua perseverante, né? É por isso que eu costumo dizer que Jesus é católico. Porque ele... Por que Jesus é católico? Porque ele fundou a igreja católica. Essa verdade ninguém pode tirar. Ninguém. Se eu perguntar ao Papa, eu disse: Papa, o Padre Augusto falou que Jesus é católico, é verdade? É. Porque é a única igreja. Está vendo que estrago que o protestantismo causou, começando lá com Lutero? Aí privou as pessoas agora, as pessoas não acreditam mais na presença de Jesus na Eucaristia, não comungam, não confessam. Eu não sei se você sabe, existe esse detalhe na vida de Lutero, que depois que ele abandonou a igreja, né, e aí vem todo o protestantismo, porque ele era padre e ele atendia a confissão. Aí foram perguntar para ele se ele poderia falar os pecados daquela ou daquela pessoa. Ele dizia que ele não podia falar, apesar de ter negado a confissão. Para você ver o sigilo sacramental. A igreja, ela nasce da cruz de nosso Senhor. No Evangelho de São João, no capítulo 19, diz que quando Jesus estava lá e ele morreu, aí o soldado foi lá constatar se ele havia morrido realmente. Aí ele pegou uma lança e introduziu do lado, e ali diz que saiu sangue e água. E o catecismo da igreja, junto com a Sacrosanto Concílio, e também a Lumen Gentium, que são os documentos do Concílio Vaticano II, vai dizer que do lado adormecido de Cristo, ou seja, do lado onde ele estava ali morto, que a lança entrou, a igreja nasceu. Água e sangue. Água, batismo. Sangue, Eucaristia, missa. A igreja nasce do batismo e da Eucaristia, da morte de Jesus na cruz, que nos dá esses dois sacramentos que são essenciais para a nossa vida. Quem é que se salva sem se batizar? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem vai se salvar sem o sacrifício da missa? Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna. Está vendo a astúcia de Satanás? Sabendo que a Eucaristia é essencial para a nossa vida, tira a Eucaristia. E sabendo que o batismo é essencial, aí você vê, né? O batismo é aceito, mas não o da verdadeira igreja. Hoje mesmo, depois que eu saí ali do confessionário, um homem veio dizer para mim que a filha dele, que tinha sido batizada na igreja católica, porque o batismo é da igreja católica, ela agora estava entrando numa seita religiosa.
e ia se batizar. Esse batizar-se fora da igreja significa renunciar ao verdadeiro batismo. Isso se chama apostasia. Quem é o apóstata? É aquele que abandona a fé. Eu estou fazendo só uma introdução para nós entrarmos na palavra de Deus hoje. Você vê que lá está Jesus batizando, João Batista também batizando, os discípulos de João ficam ali enciumados, aí fica aquela coisa, né? Os de Jesus, tem gente indo mais atrás de Jesus do que de você, João, e João diz: convém que ele cresça e eu diminua. Eu não vou entrar no batismo, porque amanhã é o dia do batismo do Senhor, e o Padre Paulo, né, que provavelmente é ele que vai celebrar, ele vai falar para vocês mais, se deter mais nisso aqui. Mas eu quero me deter na primeira leitura, que é importante para nós. Olha só, o que é que João está dizendo na primeira carta? Caríssimos, cristãos, católicos caríssimos, esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, não é com a nossa vontade. Tem muita gente emburrada aí que está pedindo as coisas e não está recebendo, está emburrado com Deus. Tem que estar de acordo com a vontade dele. E nós vamos entender isso hoje, o que significa essa vontade. Ele nos ouve, se tiver de acordo com a vontade dele. Os santos padres sempre nos ensinaram o seguinte, que quando nós pedimos as coisas como está pedindo aqui, e está dizendo que tem que estar de acordo com a vontade de Deus, é tudo aquilo que esteja de acordo com a nossa salvação. Se nós pedirmos algo que esteja de acordo com a nossa salvação, Deus vai nos dar. Se não contribuir para a nossa salvação, Ele não vai dar. Isso precisa ficar bem claro para nós. Aí agora João, ele entra num assunto que é muito importante. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado, olha só, isso aqui fica... Olha, um pecado que não conduz à morte, um pecado que não conduz à morte, que ele reze. Reze. E Deus lhe dará vida. Isto se de fato o pecado cometido não conduz. Deixa eu pegar aqui que eu pulei ali. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze. E Deus lhe dará vida, isto é, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Agora, existe um pecado que conduz à morte, ele está dizendo. Mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Ora, não dá para entender o que é que João está querendo dizer. Na verdade, nós deveremos rezar por aquele pecado que conduz à morte. Então vamos entender o que é a morte aqui. Como eu sempre falo, que todos nós iremos morrer. Se todos nós iremos morrer, por que ele está dizendo que existe o pecado que conduz à morte? E tem o pecado que não conduz à morte, se todo mundo vai morrer? Aqui ele está se referindo à morte eterna. A morte eterna é o inferno, não que lá no inferno vai ter um monte de cova lá com um monte de gente morto. É que o sofrimento eterno no inferno é comparado à morte. Porque é a privação inteira de Deus. Imagine, Deus nos dá a chance de nós vivermos eternamente com Ele, vivendo com Ele no céu, e nós
vacilamos e acabamos indo e caindo naquilo que pode nos levar ao pecado que nos leva à morte. São João, quando ele escreve essa carta, era num tempo que estava acontecendo muitas heresias na igreja, muitas apostasias. Então, provavelmente, ele está dizendo que aquele que apostatou, como ele não quer mais voltar para a igreja, então, é como se ele dizia, então não adianta rezar por esse, vamos rezar por aquele que está caindo no pecado que não leva à morte, porque ainda há uma chance dele perseverar. Provavelmente é isso que ele esteja querendo dizer. Mas qual é o pecado que leva à morte? A igreja vai nos dizer que existem dois modos de nós pecarmos. Existe o pecado mortal e existe o pecado venial. O pecado mortal está relacionado com os pecados dos mandamentos, dos 10 mandamentos. É por isso que nós precisamos estar sempre alerta, nos observando. Primeiro, para não cair no pecado mortal. Para não cairmos. E se cairmos, nós devemos procurar imediatamente um sacerdote para confessarmos. Mas por que, Padre José Augusto, que eu não posso deixar para depois? E se Deus te levar hoje? Se o pecado mortal nos conduz à morte. Eu acho interessante que tem gente aí, e gente que participa da igreja, que está na igreja, que está em estado de pecado mortal, que leva à morte, que leva ao inferno, e ele está na maior tranquilidade. Não dá para ficar na tranquilidade. É preciso correr para voltar até a graça de Deus novamente, que foi perdida. E as pessoas estão tranquilas. E ficam contando os seus pecados mortais com os outros. Os jovens se reúnem, né? E ficam contando os pecados mortais como se fosse vantagem. Olha, está vendo aquela menina ali? Ó? Saí com ela essa noite. Nossa, ela é demais. Aí o cara, contando vantagem. O homem adúltero conta para os amigos dele, eu adulterei. Olha, está vendo? Aquela mulher lá, é só fazer assim. Olha, está vendo aquele homem lá? É só fazer assim que ele veio. Nossa, você é o cara, hein? É, rapaz, eu sou o cara. Contando vantagem do pecado mortal. Mas ele não tem coragem de ir para o sacerdote. Rapaz, vai se confessar. Eu confessar o quê? Eu tenho vergonha, ó. Não tem vergonha de contar para o amigo, para a amiga, mas tem vergonha de se ajoelhar diante do sacerdote do confessionário e pedir perdão do seu pecado. Dá para entender isso? Está vendo o que Satanás faz? Pense, essa paradinha é para você pensar. O que é que você está fazendo da sua vida? Porque nós vivemos como se nós não fôssemos prestar contas a Deus. Mas nós iremos prestar. Há pecado que conduz à morte, é eterna. É interessante que São Paulo, na carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, de 19 a 21, aí ele vai trazer uma relação de pecados que conduz à morte. Que se a pessoa morrer, ela não vai para o céu. Aqui eu quero abrir um parênteses, né? Às vezes tem pessoas por aí que dizem assim, que eu só falo de inferno. Não, eu falo do inferno para você lembrar que tem o céu. É por isso que eu falo do inferno. Porque se eu não falar para vocês as consequências do inferno, o que o inferno faz, e se eu fico falando só de céu para você, você nunca vai
parar para pensar no mal que você faz que poderia levar você para o inferno. Vocês estão entendendo? Então, quando eu digo, isso aqui leva para o inferno, aí eu estou dizendo para você, não faça para você ir para os céus, seu burro. Como é que você vai para o céu sem saber aquilo que pode te levar para o inferno? Fecha o parêntese e volta agora. Aí São Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer, olha, vai pensando, olha, se você está dentro disso. Fornicação. O que é a fornicação? Relação sexual antes do casamento. Porque a relação sexual só pode acontecer dentro do casamento. Se você fizer, você vai para o inferno. Eu estou dizendo, não faça, para você ir para o céu. Impureza. Pornografia de todo jeito. Entro na internet e vejo. Fico lá vendo, assistindo, me deliciando. Deixando meu coração impuro, sujo. Você acha que uma pessoa que entra na internet para ficar vendo pornografia e tudo mais, quando ela acaba dali, ela vai sentir vontade de adorar a Deus? Eu nunca vi. Aí depois a pessoa vem e diz que caiu, porque viu, assistiu a pornografia, caiu no outro pecado da impureza também, sexo sozinho. Como é que a pessoa, ela vai assistir pornografia e você acha que ela não vai... Ela tem duas coisas a fazer, ou ela faz sozinha ou ela faz com alguém. É o fruto de ver. Então eu tenho que parar de ver para não cair. Libertinagem. Também é um pecado que leva à morte. Está liberado, gente, agora. Podemos fazer o que nós quisermos. Está liberado. A gente pode fumar maconha, nós podemos usar qualquer tipo de droga, está liberado, já liberaram, a lei já liberou. Então agora você pode usar o que você quiser. E aí vem outras coisas, né, na libertinagem, né, porque o que é a liberdade? A liberdade consiste em eu aceitar de coração o que Deus me ensina. E fazer o que Deus quer. Isso é ser livre. Mas ao mesmo tempo Deus dá liberdade para a pessoa fazer o errado também, se ela quiser. Mas Deus quer que você faça o certo e eu também. Mas está ou não está liberado? Está liberado. Eu sou livre. Meu filho, não faça isso. Eu sou livre, mamãe. É livre para ir para o inferno. A libertinagem. Aí ele vai colocando a feitiçaria. Aqueles que vivem nas religiões que não é cristã, que não é católica. Mas se quiser ficar, fique, é livre. O ódio no coração. Eu estou com ódio de você. Aquele prazer de estar com ódio. Não, mas amansa o coração. Não passa na minha frente, não, você vai ver, eu te matar. Ciúmes. Uma pessoa enciumada,
ela é capaz de matar o outro, né? Ou não? A ira, inveja, bebedeiras. Jovem aí, os adultos, segunda para sexta, bebe até. E depois fica contando, nossa, rapaz, eu bebi até cair. Espero que não tenha outra queda, né? Porque aí São Paulo termina dizendo: todos aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Além dos mandamentos 10, ainda tem isso aqui, ó, essa listagem. E quais são os pecados que não conduzem à morte? São chamados veniais, né? Essas coisinhas do dia a dia, né? Eu olho para aquela dali e digo: que mulher chata, mas é coisa minha da minha cabeça. Mas não deixa, né? Porque os pecados veniais, ele nos enfraquece. Se a gente vai cometendo, né? Aquela mentirinha, tem gente que diz assim: eu minto. Mas é mentirinha, é mentira. Essa mentirinha não leva para o inferno, não, mas purgatório leva. Porque o pecado venial, se nós cometemos e nós morremos com ele, nós vamos para o purgatório. Porque de qualquer forma é pecado. O mortal leva para o inferno, o venial para o purgatório. Imagine, Nossa Senhora falou em Fátima para os três pastorinhos que tinha uma pessoa lá, uma menina que iria ficar no purgatório até o dia do juízo final. Meu Deus do céu, sei lá quando é que vai acabar esse negócio aí. Esse juízo final vai ficar lá até o dia do juízo final. Era a chance de estar no céu, vivendo a alegria com o Senhor. Está lá no purgatório, né? Disse que a alma, quando está no purgatório, ela sofre, mas é um sofrimento de alegria e de esperança, porque me livrei do inferno, mas estou pagando aqui, mas daqui a pouco estarei lá, no céu. É assim o purgatório. Mas sofre, viu? Eu não quero ir para lá não, mas eu vou ter que passar. Porque os pecados veniais estão aí. Os julgamentos que eu vou fazendo. Eu não quero não. Estou lutando, né? Porque nós cristãos temos que fazer assim, olha. Eliminar o mortal e lutar para não cair no venial. Para quando morrer ir direto para o céu. Imagina você ir direto para o céu. Uma freira muito santa foi se confessar com um sacerdote e ela só confessava os pecados veniais. E chorava. Aí o padre, para acalmá-la, disse assim: minha filha, só são veniais que você acabou de confessar, não são mortais. Ela disse: nem os veniais, padre, nem os veniais. Porque até com os veniais eu ofendo a Deus. É pequeno, mas eu ofendo. Então vamos fazer assim, olha. Uma vez eu estava assistindo um documentário, e no documentário mostrava os rios e os mares mais limpos da face da terra. Quando mostrava assim, a gente via aquela água límpida, bem limpa, clara, que dava para ver os peixes lá embaixo. E às vezes eram lugares tão profundos que dava para ver lá embaixo, mas era muito fundo, e a impressão que dava é que não era, porque dava para ver o fundo. Assim é a alma em estado de graça, limpa, sem nenhuma sujeira. É assim que nós estávamos no paraíso, meus irmãos. Nossos pais, Adão e Eva, quando estavam no paraíso, era assim, não tinha pecado. Que limpeza, que limpeza. A graça de Deus estava com eles, viviam a vida em Deus,
o pecado trouxe a sujeira. Vocês já foram num chiqueiro? Mas quem não foi, pelo menos conhece o chiqueiro, né? Já quando você chega, já tem um impacto, é fedido, mosca e todo tipo de inseto, lama, sujeira total, imundície total, e o porco lá se lambuzando e se achando que ele está nas piscinas térmicas, sabe lá de onde. Assim é a alma em estado de pecado mortal. Os santos dizem que quando nós estamos em estado de pecado mortal, nós não sentimos, mas Deus sente um fedor horripilante. Mas nós não vemos, Deus vê. E o que é que se faz? Se afasta. No pecado mortal, me afasto de Deus, perco a graça de Deus. Deus não vive mais em mim. É assim a alma no pecado mortal. Vocês querem perder Deus? É só não cair em pecado mortal. Caiu em pecado mortal, perde Deus para sempre. Para tê-lo de volta, só voltando no confessionário. E tem gente que não volta no confessionário. Há anos que não volta. Na missa das 6 horas, quando eu tenho celebrado, o pessoal já deve estar cansado de ouvir quando eu digo assim, olha, no dia do nosso nascimento, Deus nos deu uma ampulheta, vocês sabem o que é, né? Na hora que nós fomos concebidos, Deus virou e a areia começou a cair. E aí começa a nossa luta para sermos santos. E aí nós começamos a dizer como São Domingos Sávio, antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar. Se eu tiver de cair no pecado mortal, e o pecado mortal vai me levar realmente para o inferno, então o Senhor, antes de cair no pecado mortal, me leva para o céu. Antes morrer do que pecar. E a ampulheta, a areia está descendo, está caindo, já passou. Os anos estão passando. Eu já cheguei a 52. Eu não sei se está na metade ou já passou da metade. Não, já passou da metade. E como passou da metade, pode ser que a qualquer momento Deus possa me levar. E Deus não pode me levar no pecado que conduz ao inferno. Aí eu fico olhando esse mundo e fico vendo, né? Uma moça vem para mim e diz, padre, eu estava com a minha colega e de repente veio um cara e esfaqueou ela na minha frente e ela morreu na minha frente. Aí eu penso, a questão não foi o esfaqueamento, a questão é como ela foi. Ela foi com a alma de chiqueiro ou a alma daquele rio limpo, limpo, limpo. Como ela foi. Estão me entendendo? Estão vendo que eu estou falando do céu? Só que eu estou dizendo que existe fé. Ninguém quer dizer, eu digo. Se as pessoas agora caíram, só fica falando que Deus te ama do jeito que você é, tudo bem. Você gosta disso. Mas eu estou dizendo que Deus ama você do jeito que você é, mas você precisa criar vergonha na cara, né? Porque viver
dizer que Deus me ama, e eu fico feliz, mas a minha atitude é de ser inimigo dele? Porque a pessoa em estado de pecado mortal, ela se torna inimiga de Deus. Não, mas Deus é amor, Deus me ama. Isso, Deus te ama. Sim, mas a sua atitude é de inimigo, mas Ele continua te amando. Só que no dia que você for, ou eu também, aí lá é ajuste de conta. O ajuste de conta é lá, não é aqui. Aí de repente eu ouço que uma pessoa estava lá dormindo e morreu, dormindo, como um passarinho. Não sei como é que passarinho morre, porque o pessoal fica dizendo, morreu como um passarinho. Não sei. Então morreu como um passarinho. Acho que é porque a cabeça dele fica assim para baixo, sei lá. Morreu como um passarinho. Mas será que naquela morte daquele dia, será que ela cometeu algum pecado mortal e Deus chamou ela durante a noite? Às vezes eu fico pensando assim nos namorados, né? Aí o cara lá tem a relação sexual com a menina, os dois se despedem e vão embora. Tchau, até amanhã ou até a semana que vem. Ela recebe a notícia assim que o cara morreu durante a noite. E todo mundo dizendo, ele está no céu. Ela está dizendo, não está não, ele morreu em pecado mortal. E eu mandei ele. Eu cooperei para ele ir. Agora você vai ficar com essa consciência pesada até quando? A sua namorada foi para o inferno porque você mandou ela. Porque vocês tiveram relação sexual naquela noite. Estou entendendo? Aí tem outros assim, né, que de repente está assim, aí levam para o hospital, leva 2 dias, foi embora. Eu digo, meu Deus, como é que foi? Ela estava com um pecado que levava à morte. Não deu nem tempo do padre dar unção dos enfermos, e muito menos de confessar. Foi embora. E o nosso único consolo é dizer, foi para o céu. É o nosso consolo, para nós ficarmos em paz, sem problema de consciência. Aí nós dizemos isso, está no céu, é assim. E João está dizendo que há pecado que leva à morte, que leva para o inferno. Aí quando chega aquelas pessoas lá dizendo assim, padre, eu digo, quanto tempo faz que você não confessa? 5 anos. Eu digo, minha filha, meu filho, o que é que você está fazendo com a tua vida? 5 anos sem se confessar. 5 anos. Você já pensou se você morresse ontem? Aí eu digo assim, então fala os seus pecados agora. Aí eu vou ouvir agora se tem pecados que levam à morte. Aí começa, faltei à missa ao domingo, fiz isso e aquilo com o meu namorado, e com a minha namorada, e já vai. Meu Deus, 5 anos fazendo isso, e comunguei. Olha, outro sacrilégio, porque comungou em pecado mortal, e já vai. Minha filha, que bom que você veio hoje, de agora em diante pelo menos se confessa uma vez por mês, não fica mais tanto tempo não, porque pode ser que Deus te chame antes. Ai, como eu gosto quando vocês ficam assim em silêncio. É sinal que estão prestando atenção e estão pensando. É para pensar.
Porque eu quero, e Deus também, que todos vocês estejam no céu. Por isso que eu tenho que falar assim. Porque se eu não falar dos pecados que conduzem à morte, vocês vão continuar praticando os pecados que conduzem à morte. Aí eu tenho que falar deles. Eu queria apenas falar que está tudo bem e tudo está maravilhoso, meus filhos. Está tudo bom e maravilhoso. Deus é amor. Tudo está bom e maravilhoso. Todo mundo bate palmas. Está tudo bom e maravilhoso. Não está tudo bom e maravilhoso, não. Jovem na cocaína. Está tudo bom e maravilhoso. Homens e mulheres adulterando. Homens agora namorando com homem, querendo casar com homem, mulher querendo casar com mulher. E Deus disse que não pode. E está tudo bom e maravilhoso. O importante é vocês virem aqui e louvar a Deus. Aí eu louvo a Deus, né? Eu te bendigo, Deus, te adoro, aleluia, e canto e louvo o Senhor. Mas estou numa vida que leva para a morte. De que adianta? Está entendendo? Emanuel, Deus conosco. Porque a impressão que está tudo bem, né? A gente encontra na igreja pessoas assim, estão assim. Está tudo bom e maravilhoso, cantando glórias e aleluia, recebendo curas e milagres, e fazendo um monte de coisa, mas levando uma vida que leva à morte. Imagina eu levar uma vida que leva à morte. Imagina, meus irmãos, eu caio num pecado mortal e venho celebrar missa. Eu não posso celebrar missa se eu cair em pecado mortal. Eu não posso. É sacrilégio. Embora aconteça o sacrifício, viu? Pode ficar tranquilo. Na hora lá da consagração acontece, é Jesus. Mas só que eu fiz em estado de pecado mortal, eu não podia. Para nós sacerdotes celebrarmos a missa, nós temos que estar em estado de graça sempre. E que luta! Se a luta de vocês é grande, a nossa é maior ainda, viu? Meus caros e diletos sacerdotes e diáconos também. Se vocês têm que levar uma vida santa, muito mais eu. Não, mas está tudo bem, está tudo maravilhoso. Não está. Não está. E para vergonha de vocês, eu me confesso de 15 em 15 dias. Isso é uma vergonha. Era para eu não me confessar. Porque quem não confessa é quem não tem pecado. De 15 em 15 dias eu tenho que ir lá passar vergonha. Porque para o inferno eu não quero ir. Ainda mais que depois que eu descobri que tem padre no inferno, aí é que ficou pior para mim também. E o pior de tudo, né? Ser um padre no inferno, porque a minha alma é sacerdotal. Essa marca não acaba. Padre no inferno. Que vergonha. Era para estar no céu. São Pio X, quando a mãe dele soube que ele ia ser bispo. Deixa eu olhar o relógio aqui para não dar confusão, viu? Eu devo estar passando da hora. Aí disse que a mãe dele falou bem assim: meu filho, na maior alegria, meu filho vai ser bispo, meu filho vai ser bispo. Ele disse assim para ela: mamãe, a senhora não sabe que responsabilidade que a igreja está me dando. Eu vou ter que, com minha vida, levar muitas almas para o céu, mamãe. Eu vou ter que ensinar o que a igreja ensina, minha mãe. Se os fiéis forem para o inferno, eles vão por culpa minha, por eu não ter ensinado a verdade.
E aí eu irei para o inferno, mamãe, também. Então, mamãe, eu sei que a senhora está feliz, mas reze por mim, para que eu seja santo. E não é que o bandido conseguiu? São Pio X, santo. Conseguiu. Foi canonizado, está nos altares. Porque há pecado que leva à morte. Eu vou terminar a homilia dizendo assim: olha, se vocês tiverem pecados que levam à morte, dá um jeito, por favor. E elimina ele da tua vida. Porque a coisa é muito séria. Não brinca. Com Deus não se brinca, diz São Paulo aos Gálatas. Porque se nós semeamos na corrupção, nós colheremos na corrupção. Se nós semeamos na santidade, nós colheremos na santidade. Eu sei que você participa de grupo jovem do Revolução Jesus. Eu sei que você é dessa ou daquela confraria. Eu sei que você é da consagração à Nossa Senhora. Eu sei que nós somos da Canção Nova. Eu sei. Eu sei que você é do Shalom, da obra de Maria. Eu sei, porque até você vive dizendo por aí que você é. Mas a questão é, você está em pecado que conduz à morte? De que adianta? Aí depois que morre, diz assim: o padre José Augusto da Canção Nova está no céu. Morreu com o pecado que conduz à morte. Todo mundo se enganando, está no céu. E o bandido do padre José Augusto queimando lá no quinto dos infernos. Porque não morreu santamente. Porque brincou. Olha, vocês do Ministério de Música, vocês são privilegiados, né? Porque aqui vocês ouvem os melhores pregadores, parece que tem no Brasil. Vocês ouvem tudo aqui, estão aqui, né? Vendo. Será que está fazendo efeito na vida de vocês, meus filhos? Será? E vocês aí na paróquia, cada hora aparece um padre, né? Cerco de Jericó, 7 dias, né? Rodando a igreja com o Santíssimo Sacramento, e cada dia um padre diferente, um padre novo, e todo mundo atrás daquele padre, e aquele padre, todo mundo atrás daquele padre, e você está com um pecado que leva à morte? Não muda! Então tá bom, acabou a homilia. Na verdade, eu queria que todos vocês estivessem chorando e não sorrindo. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim, que quando um padre faz homilia, os fiéis deveriam, quando acabar a homilia, fazer 2 coisas. Fazer silêncio e chorar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.